Tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Hoje, dia 25 de novembro, já estamos quase no finalzinho do mês de novembro, mas devemos lembrar que o Novembro Azul veio para lembrar da prevenção e o cuidado com o câncer de próstata. Então, espalhe essa notícia aos quatro cantos. Vamos começar a nossa aula. Você, aluno da primeira fase da EJA, vai pegar o seu caderno integrado e acompanhar a nossa aula, que hoje tem como tema resolução de problemas de divisão. Essas aulas são as de número 111 a aula de número 114, que está na página 80 e na página 84 do seu caderno integrado. Acompanhe. Vamos estudar divisão? Veja só, aqui nós temos conhecendo os termos da divisão. Então, aqui aparece uma operação da divisão, onde 8 dividido por 4 é igual a 2. 2 vezes 4 é 8 e 8 para 8, nada. Então, aqui não sobrou nada. Então, vamos conhecer quais são os termos da divisão. Nós temos aqui, o sinal que é usado para calcular a divisão de dois números. Então, veja só, aqui são os termos. Então, o número 8 aqui, ele está ocupando a posição do dividendo, que é aquele número ao qual será dividido. O número 4 aqui é o divisor, ou seja, o número 8 será dividido pelo divisor, pelo número 4. Então, o 4 aqui é a quantidade que ele será dividido. O número 2 é chamado de quociente, que é o resultado dessa divisão. E aqui nós temos uma divisão exata, quando não sobra nada, ou seja, o resto aqui é igual a zero. Então, aqui nós temos uma divisão exata. Lembrando, vamos lembrar novamente os termos: o dividendo, que é o número que será dividido, o divisor, que é o número, a quantidade que será dividida, o quociente, que é o resultado, e o resto é aquilo que sobrar dessa divisão. Agora, vamos dividir? Veja só, olha a situação. Vamos dividir 3 tabletes de chocolate entre 4 amigos. Eita, agora ficou complicado, né? Se fosse 3 tabletes para 3 amigos, seria mais fácil. Mas olha só, esses tabletes de chocolate, ele vem divididinho aqui, em pedaços, já para ajudar na hora da divisão. Então, vamos ver aqui. Esse tablete, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada tablete tem 8 pedaços. Se a gente somar 8 mais 8 mais 8, vai dar 24. 8 vezes 3 é igual a 24. Então, aqui nós temos 24 pedacinhos de chocolate, certo? Aqui é uma barra e nessa barra ela está dividida em pedaços, certo? Os tabletes. Então, vamos lá. Aqui tem as pessoas ao qual nós iremos dividir esse chocolate, que é Bruno, Carolina, Mariana e Roberto. Se você observar aí no seu livro, ele pegou, foi riscando aqui, um pedaço para Roberta, um pedaço para Mariana, um pedaço para Carolina, um pedaço para Bruno. E assim foi dividindo. Então, se você observar aí no seu livro, ele foi dividindo pedaço por pedaço. E quando terminou de dividir todos esses 24 pedaços, ele observou que Bruno ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carolina também ficou com 6, Mariana com 6 e Roberta com 6. Gente, na divisão, ninguém pode ficar com a quantidade maior que a outra. É para isso que existe o resto. Então, na divisão, todas as partes que foram divididas têm que ser divididas por partes iguais. Bruno, Carolina, Mariana e Roberta, cada um recebeu 6 pedaços. E você perceba que não sobrou pedaço. Então, aqui nós temos também uma divisão exata. 24 dividido por 4. Vamos lá? 24 dividido por 4 deu 6. Porque 6 vezes 4 é igual a 24. A gente vai também estudar a operação inversa. Tá certo? Agora vamos concluir o que a gente acabou de ver. Concluindo, cada pessoa ficou com a mesma quantidade de chocolates. Isso a gente já viu, né? Bruno, Carolina, Mariana e Roberta, cada um ficou com 6 pedaços.
Até aí, ótimo, tudo ok. Descobrir como distribuir uma quantidade em partes iguais. Então, você viu aqui que a estratégia que ele usou para fazer essa divisão foi, riscar pedacinho por pedacinho até o último pedacinho e descobrir que todo mundo ficou com a mesma quantidade. Então, essa foi a estratégia usada para essa divisão. Na terceira observação diz assim: a divisão é exata, pois não sobra resto, não sobrou pedacinho nenhum. Cada um tem suas estratégias pessoais para chegar ao resultado. Então, você pode, professora, quando eu vi essa divisão aqui, eu imaginei fazer assim, assim, assim. Ótimo, desde que você chegue a um resultado correto. Na quinta opção diz assim: a operação utilizada foi uma divisão, ou seja, 24 pedaços dividido por 4 pessoas deu igual a 6. Cada pessoa ficou com 6 pedaços de chocolate. Fácil, né? Divisão? Agora diz assim, exemplificando. Na questão 1 da sua atividade, vamos ver o que se pede. Diz assim, vamos distribuir igualmente 12 garrafas entre 3 caixas. Quantas garrafas ficará em cada caixa? Eu sou esperta, já sei dividir. Ótimo, que bom, fico feliz. Então, aqui você vai armar a divisão 12, como a gente viu no início desse vídeo. 12 dividido por 3. Aí você vai fazer a continha. Aí, gente, só uma dica. Você pode ir para a tabuada de multiplicação e na tabuada de multiplicação você pode procurar um número que multiplicado por 3 seja igual a 12. Aí, de imediato, você já vai encontrar a resposta. Então, você pode fazer o cálculo e aqui você vai escrever a resposta. Ou você pode usar também outra estratégia, desde que você chegue ao resultado. Então, aqui nós temos as 3 caixas, vocês estão vendo? As 3 caixas, e aqui nós temos as 12 garrafas de água, certo? Então, o que a gente vai fazer? Você pode fazer a mesma estratégia que foi usada aqui, né? Riscando um por um. Não tem problema, desde que você chegue ao resultado. Então, você vai pegar uma garrafa, botar numa caixa, outra garrafa numa caixa, e assim você vai distribuir da melhor maneira possível até você descobrir quantas garrafas ficará em cada caixa, certo? Explorando a divisão. Vamos lá. Com o ano letivo terminando, a professora Lúcia está organizando a sua estante de livros. Ela tem 55 livros para distribuir igualmente nas prateleiras da estante abaixo. Então, primeiro, eu preciso saber quantas prateleiras são, né? Então, eu tenho que descobrir 55 e vou pegar aqui, de um por um e vou arrumar. A pilhazinha de livro aqui, Então, aqui nós temos, né? 1, 2, 3, 4 prateleiras. Então, aí você vai distribuir 55 por 4. E ao final, você vai ver, será que vai dar tudo direitinho aqui na estante? Ou será que vai sobrar livro? Lembrando que na divisão, todas as partes têm que ter a mesma quantidade. Então, sobrou, eu vou imprensar aqui nessa prateleira. Não, todas as prateleiras têm que ter a mesma quantidade. E aí, você vai ver se sobra algum livro, tá certo? Aí, você vai colocar, né? Cada prateleira coube tantos livros e no final sobraram tantos. Dependendo da divisão que você vai fazer. Ou pode ser também uma divisão exata, né? Os 55 podem caber direitinho, cada um, quantidade, e não sobrar nada. Aí, quem vai me dizer é você, tá certo? Aí, descobrindo quantos livros ela colocará em cada prateleira. Então, aí você já fez o cálculo, já descobriu. Na letra B, diz assim, sobrará algum livro? Eita, eu não sei, porque eu não calculei ainda. Quem vai calcular é você. Se a resposta for sim, quantos livros sobraram? Aí você vai tirar de letra. Na letra C diz assim,
Essa divisão, ela é exata ou ela é inexata? Já vimos lá no início que a divisão exata é aquela que não tem resto, que o resto é zero. A divisão inexata é aquela que sobra resto, ou seja, um número diferente de zero. Na letra D, diz assim: e se fosse 60 livros, quantos ela colocaria em cada prateleira? Eita, 55 deu tanto. E 60? Aí você vai dividir 60 por 4 e vai descobrir rapidinho. Tá certo? Agora, a letra E diz assim: a divisão 60 por 4, ela é exata ou inexata? Aí, gente, ó, você pode fazer aqui, vou dar uma dica, um cálculo mental. 60 dividido por 4. Então, você pode dividir 60 por 2 e depois, cada um desses dois, cada parte, você pode dividir por mais 2, que aí você vai estar dividindo também por 4. Então, esse pode ser um cálculo mental. A metade de 60 é tanto, a metade de tanto é tanto. E aí você pode fazer um cálculo mental. Ou armar a divisão e fazer o cálculo para descobrir se essa divisão ela é exata ou ela é inexata. Tá certo? Agora, observe a ilustração abaixo e responda. Olha que coisa bacana. Nós temos aqui, ó, garrafas para colocar água, né? Então, cada grupo aqui tem uma quantidade de garrafas. Então, vamos ver, esse grupo aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós temos um grupo de 9 garrafas, vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, 9 garrafas e nós temos aqui 9 garrafas, certo? Vamos ver o que se pede? Na letra A, diz assim: quantas garrafas há no total? Nós já contamos a quantidade aqui de cada grupo. Então, você vai somar a quantidade desse grupo mais a quantidade desse grupo e responder aí no seu livro a letra A. Na letra B, ele quer saber o seguinte: quantas garrafas há em cada caixa? Aí nós já respondemos. Você já tem a resposta. Ou, se você não prestou atenção, conta novamente quantas tem aqui e responde a letra B. Na letra C, diz assim: a situação acima está representada em qual dos quadrinhos? Então, marque um X. Ai, meu Deus, e agora? Será que é essa? Será que é essa? Então, vamos ver. Nós temos aqui, ó, você vai contar. Você não já sabe no total quantas garrafas tem? Você não colocou aqui na letra A? Então, você já sabe quem é o dividendo aqui. Quem é o número que vai ser dividido. Então, esse número, e agora você vai ver, né? Ela foi dividida em quantos grupos? Então, essa quantidade dividido por a quantidade de grupos. Então, nós temos quantos grupos de garrafas aqui? Nós temos primeiro tantas garrafas dividido por tantos grupos. Aí você vai olhar aqui, se é 18 dividido por 2, você marca aqui. Se for 20 dividido por 2, você marca essa. 18 dividido por 3, essa. 18 dividido por 9, essa. Ou 20 dividido por 9, tá certo? Lembrando que o número que vem aqui primeiro é o dividendo e o número que vem a seguir é o divisor, é a quantidade que será dividido. Tá certo? Então, aqui nós temos as garrafas e nós temos os grupos de garrafa. Fácil, fácil, fácil. Agora é com você. O estudo amplia as possibilidades e o conhecimento te dá asa para voar mais e mais alto. Então, acredite no seu potencial. Tenho certeza que a cada dia você se supera. Boa atividade, boa aula e até a nossa próxima aula. Um abraço.